Então vamos iniciar a nossa videoaula de cálculo diferencial integral. Então cálculo diferencial e integral. Então o que nós temos aqui, primeiro, vai ser um organograma do curso. Então nós vamos começar o seguinte: para entender cálculo diferencial integral, nós vamos partir de conjunto real. Entendido o conjunto real, nós vamos estudar relação. Estudado relação, nós vamos passar para função. Vai ser a base de toda derivação e integração, que nós vamos derivar e integrar ao se aplicar limite. Entendido o limite, vamos fazer a derivação, que é a taxa da variação da função, em função do seu argumento, quando se aplica o limite. Terminada a integração, a gente vai para a integração, que consiste em calcular a área de uma função. E integração consiste no cálculo diferencial integral. Então vamos lá. Conjunto real. Conjunto dos números reais. Vamos aqui o conjunto dos números reais. Pode ter um dos números inteiros, que são bem definidos e são positivos ou negativos, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. E temos os fracionários. Aqui são os fracionários, a gente pode ter os definidos. Aqui nós temos exemplos, por exemplo, mais ou menos 0,7, mais ou menos 0,343, por aí vai. Também temos uma particularidade, por exemplo, mais ou menos 1/3, é mais ou menos 0,333, infinitos termos, infinitos algarismos aqui, mas porém todos eles bem definidos. Não sei, a gente quer 3. E temos os indefinidos. Por exemplo, mais ou menos a raiz de 2, vai dar mais ou menos 1,4 e assim sucessivamente. Esses algarismos aqui, dessas casas decimais, a gente só vai saber calculando, Um outro exemplo típico é o π, 3,14, por aí vai. Nós temos que calcular esses termos, não dá para determinar diretamente, como para um terço ou para os outros aqui, que são os fracionários bem definidos. Então vamos começar aqui, representar o conjunto real, uma reta, vamos chamar de reta real, que é essa daqui. Então vamos marcar o zero num ponto, para números menores que zero a gente vai chamar aqui de negativo, números maiores que zero serão os positivos. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor isso, vou marcar 2 pontos aqui, que é o real numa reta. Então aqui é o ponto 0, aqui é 4. Então nós vamos sair de 0 e vamos chegar aqui. Para isso nós vamos botar uma regra que percorre somente a metade do caminho. Então de 0 a 4 você percorre o caminho 2. De 2 a 4 percorre a metade, 3. De 3 a 4 percorre a metade, 3,5 aqui. Então esse intervalo, vou colocar a lente de aumento e vou escrevê-lo aqui. 3,5 e aqui 4. Então se eu vou na metade agora, 3,5 a 4 é 0,5, então aqui é 3,5 mais 0,25 dá 3,75. Então na metade, então essa distância agora daqui até aqui é 0,125. Então aqui vai ser 3,875. Eu posso pegar esse aqui. Passo uma lente de aumento, escrevo aqui 3,875, aqui eu escrevo 4, então aqui 3,875 a 4, percorro metade, de 0,125 essa distância aqui, chego na posição 3,937. Observe o seguinte aqui, essas distâncias, sempre o último ponto até o último,
São esses que eu estou ressaltando aqui. Então vou até mudar a cor. Vamos colocar aqui no verde. Esses pontos aqui. Já foi anterior. O que acontece com isso? Esse intervalo está diminuindo, né? Vamos chamar esse intervalo remanescente delta. Então ele está tendendo a zero. Nós vamos chamar isso aqui de elemento infinitesimal. Bom, podemos concluir então que no conjunto real, se você tem dois pontos e vai se aproximando um do outro, né, por exemplo, este ponto aqui, esse aqui, por exemplo, do ponto A até o ponto B, você vai se aproximando e isso aqui vai tendendo a zero, ou seja, temos infinitos pontos entre A e B. Isso vai ser fundamental para a gente usar no conceito de limite e no conceito de derivação e integração.